Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador amado. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. A Ele seja sempre toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração, pois só o Senhor é digno e merecedor. Amém? Muito boa tarde, Cris, a paz do Senhor. Muito boa tarde, irmã Genir. A paz do Senhor entre na sua vida, na sua casa, na sua família. Seja com todos aqueles, né, que se chamam pelo nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito de Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos compartilhar uma palavra. Amém? No Salmo 142 fala assim: com a minha voz clamei ao Senhor, ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda, o caminho em que eu andava ocultaram um laço, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém? Então o salmista aqui clama pelo socorro, não encontrou socorro em lugar nenhum, mas ele encontrou socorro e refúgio em Deus, e ele foi ouvido, né? Porque o nosso Deus tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem mãos, né? E as mãos do Senhor trabalham em favor daquele que nele espera. Amém? Então vamos ter uma palavra de oração. Depois nós vamos compartilhar uma palavra, né? Que está em Êxodo 3, amém? Santo Deus, hoje eu estava vendo, né? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve. E é da vontade do Senhor que nós tenhamos vida abundante. É da vontade do Senhor que nós tenhamos salvação, alegria completa, né? Saúde. É da vontade do Senhor que a gente tenha paz, que a gente tenha suprimento sobrenatural, que a gente tenha cura na nossa alma, né? Porque Jesus veio. É da vontade do Senhor para que a gente receba a porção dobrada do Espírito Santo, né? Para nos capacitar, para nos ajudar, para vencermos as lutas do dia a dia, amém? Então vamos ter uma palavra de oração, né? E tem pessoas que precisam, né? Que o Senhor entre no casamento com socorro. Tem uma irmã que está pedindo para que ela tenha coragem para extrair um dente, que o Senhor esteja capacitando, né? E assim como o cego Bartimeu, todos nós precisamos que o Senhor tenha compaixão de nós, né? Tem pessoas que precisam que o Senhor envie, basta uma palavra, onde tem um ente querido enfermo, para que seja socorrido, né? Então, aquela mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, ela decidiu, ela saiu de casa decidida, hoje eu vou ser curada. E ela tocou com a maior fé nas vestes de Jesus e ela extraiu virtude. Todos estavam tocando, mas ela tocou com fé, ela tocou acreditando, ela tocou com todas as forças que ela tinha, que restavam na vida dela, né? Então, e tem pessoas que ainda está acontecendo uma situação que ainda nunca tinham pedido alguma coisa diferenciada, mas nós podemos pedir, porque Jairo pediu a ressurreição da filha, né? Nós podemos pedir também, Senhor, acalma essa tempestade, né? Essa tempestade emocional, essa tempestade que está tirando o sossego, que não me deixa dormir em paz, né? Então vamos clamar ao nosso Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, ao nosso Deus que para ele nada é impossível, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome maravilhoso. Nós te adoramos porque nós, Senhor, reconhecemos que só o Senhor é Deus, nós não temos outro a quem pedir socorro. Tu és a rocha da nossa salvação, o Senhor é o nosso libertador amado, o Senhor Espírito Santo querido que está conosco todos os dias.
Senhor, prometeu não nos deixar, Senhor, não nos abandonar, e nós estamos clamando pelas tuas misericórdias, nós estamos clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de cada um que precisa, Senhor, ó Deus, de socorro no casamento, fique quietinho, na saúde, na família, na situação financeira. Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia, nós clamamos pela tua compaixão, pelo teu socorro. Na saúde, Senhor, do Isaías, na saúde da irmã Genir, da irmã Maria Nilza Colim, da irmã Cris, Senhor, ó Deus, do irmão Glauco, de todos que entram nessa live. Senhor, abençoa a saúde de cada um de nós. Nós sabemos que é da tua vontade que nós tenhamos saúde, porque o Senhor tomou, carregou as dores, as enfermidades, pelas suas machucaduras nós declaramos e profetizamos cura do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, nos ossos, nos nervos, no sangue, ó Espírito de vida que ressuscitou Jesus dos mortos, traz ressurreição nos órgãos, Senhor. Nós precisamos de Ti. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Visita a nossa família com cura. Pai, eu coloco em especial, Senhor, a vida dos nossos filhos, genro, nora, netos, cada um necessita, Senhor, tocar em Ti. Precisa que o Senhor toque neles. Precisa do Teu sangue, Senhor, que ressuscita órgãos. Precisa, Senhor, da Tua mão santa e poderosa. Senhor, estende a Sua mão santa e poderosa sobre a cabeça de cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós suplicamos, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela vida, Senhor, familiar. Ó Deus, quantos casamentos desfeitos. No Brasil tem um número muito grande de divórcio, de separação. Tem piedade e misericórdia dos filhos, Pai. Tem misericórdia dessas vidas que muitos são obra de macumbaria, de bruxaria, de inveja. Senhor, em nome de Jesus, repreende todo esse mal. Ó Deus, salva os casamentos, salva as famílias, cuida dos nossos entes queridos. Nós clamamos pela tua misericórdia, nós repreendemos todo olho de inveja, toda a perturbação do inimigo, caia por terra em nome de Jesus. Abençoa a situação financeira de cada um. Senhor, entra com socorro sobrenatural dos altos céus, Pai. Nós clamamos a Ti, libera causas na justiça. Senhor, entra, Senhor, ó Deus, nas causas difíceis, às vezes o teu povo tem, Senhor, causas que desconhece, traz ao conhecimento do teu povo, ajuda, abençoa, socorre, Pai, a nossa nação com salvação, cuida, Senhor, das crianças, Senhor, cuida dos jovens, livra e liberta das drogas, Pai. Livra as crianças do mal intencionado. Senhor, ó Deus, do pedófilo, Pai. Livra dos maus tratos. Livra os bichinhos também dos maus tratos, Pai. Entra com teu socorro com toda a tua criação. As matas que estão sendo destruídas. Senhor, coloca dirigentes tementes ao teu nome nessa nação. Nós suplicamos por misericórdia. Nós suplicamos, protege o teu povo em toda a face da terra. Alcance Israel com salvação, Pai. Faz cessar aquela guerra. Entre em favor, em socorro do teu povo, como o Senhor já fez tantas vezes, para que eles vejam a tua glória, para que eles reconheçam que tu és o Messias, aquele que é o nosso ajudador, o nosso socorro, o socorro daquele que não tem quem o ajude, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, nós estamos falando sobre Moisés, né? Moisés que foi escondido por 3 meses, não tinha mais condição. Deus deu sabedoria sobrenatural para que Joquebede, né, a mãe dele, betumasse um cestinho por dentro e por fora, colocasse nos juncos, né, na beira do rio onde a princesa tomava banho. E ela viu, teve misericórdia, Miriam ficou vigiando, né, e quando aquela princesa pegou aquele cesto, né, e ela não tinha filhos, então ela se compadeceu do choro dele. Ele era um menino formoso, né? E quando Deus tem um plano e um propósito, Deus cuida de todas as coisas para a glória dele, né? Aí a Miriam aparece, oferece, né, uma mãe hebreia para cuidar do menino. Miriam vai chamar Joquebede. Joquebede ainda ganhou um salário e cuida de Moisés. Então, a partir de agora,
nós vamos continuar a história, né? Então, o que aconteceu? Moisés foi criado pela mãe até uma certa idade, depois ele vai morar lá no palácio, né? Vai morar com a filha de Faraó, que era uma mãe adotiva. Ele sai, ele vê um egípcio maltratando um homem do seu povo, né? E aí, o que ele faz? Ele matou o egípcio, enterrou na areia, olhou para um lado, para o outro, não tinha ninguém, né? Mas os olhos do Senhor estão em toda parte. Talvez ele pudesse usar a autoridade dele de filho da filha de Faraó, né? E proibiu o homem de maltratar, mas ele agiu na carne, ele matou naquele instinto de raiva, matou, enterrou. E aí no outro dia tem dois hebreus, dois do povo dele brigando, né? E Moisés intervém a favor do que tinha razão. Aí o outro que não tinha razão fala assim, você vai fazer a mesma coisa que você fez com o egípcio? E Moisés, assustado, né? Depois de um tempo decide ir embora, né? Ir para o deserto. Então, o que aconteceu? Quando ele está chegando, Moisés, ele era defensor do fraco e do oprimido, né? Quando ele está no deserto, né? Lá ele se depara com as filhas de Jetro. Ele tinha 7 filhas, né? E elas eram pastoras de ovelhas. Elas foram levar as ovelhas para tomar água, né? E aí o que acontece? Os pastores de lá expulsaram elas dali. Aí Moisés tomou as dores das filhas de Jetro, se levantou, defendeu elas, né? E deu de beber para as ovelhas. Aí elas voltaram rápido e o pai delas estranhou que elas tivessem voltado rápido. Aí elas contam para o pai que um egípcio ajudou elas, porque Moisés devia estar caracterizado, né, com a nação egípcia. Então, aí o pai fala assim, por que é que vocês não chamaram ele para comer pão, né? E aí o que aconteceu? Elas encontram Moisés, levam para casa e Moisés ficou morando lá. Aí ele casa com Zípora, a filha mais velha, a filha mais velha dele, né? E aí, de Jetro. Aí, o que acontece? A palavra, dizem aí, né, que Moisés fica 40 anos no deserto cuidando das ovelhas do sogro. Então, alguns dizem que Moisés levou 40 horas para sair do Egito, mas 40 anos para tirar o Egito do coração dele. Então, o que Deus fez? Quando Deus leva a nossa vida para o deserto, é para um tratamento, é para uma escola, não é para nos destruir, né? E ele passou 40 anos no deserto cuidando das ovelhas. Aí o que aconteceu? Morreu o rei do Egito que queria matar Moisés, porque o rei ficou sabendo, né, que ele matou um egípcio. Aí os filhos de Israel também gemiam por causa da dura servidão. E o pecado traz uma dura servidão na nossa vida, né? E Moisés tipifica Jesus Cristo, o único que pode nos livrar. Jesus é o único que pode livrar do poder, da culpa e da condenação do pecado, né? E Deus viu os filhos de Israel, reconheceu Deus a sua condição, a sua dor e se lembrou da aliança que Deus tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus vê a nossa dor, né? Deus não é alheio à nossa dor, ele reconhece a nossa dor, ele se lembra, né? Hoje eu estava falando, o Senhor tinha uma aliança, né, com Abraão, Isaque e Jacó, com os patriarcas, e essa bênção que era deles veio na linhagem de Jesus Cristo e veio até nós. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas as famílias da terra. Então fala, Senhor, lembra dessas bênçãos sobre a nossa vida também, Senhor, né? Então o Senhor sabe usar a derrota em vitória, né? Aí um lápis de grafite tem o mesmo elemento químico do diamante.
Aí só que o carvão, para virar diamante, ele sofre uma pressão de 60 mil graus, né? Para virar diamante. E a ponta do lápis não, né? Mas ela tem os mesmos elementos do diamante, né? Então, quanto mais pressão nós sofremos, mais experiências nós temos. As cicatrizes são credenciais, né? As marcas do inverno são marcas que demonstram quantos invernos nós já passamos e conseguimos sobreviver, né? Conseguimos vencer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, né? Então, João Batista crescia e se fortalecia no deserto, né? Então, não é o nosso cemitério, é a faculdade. E quantos cristãos não passam por tantas lutas, mas a gente sabe que só conseguiu vencer pela graça e pela misericórdia do Senhor, né? O espinho não é para nos matar, mas é para desenvolver resistência, né? Então, ele apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. né? Então ele levou as ovelhas atrás do deserto e veio ao monte chamado Horebe, né? E o que aconteceu? Apareceu o anjo do Senhor com letra maiúscula, uma teofania, uma aparição de Jesus Cristo no meio de uma sarça espinhosa, é um arbusto sem expressão. Então, só com o calor do deserto, esse arbusto ele se queima, né? Ele queima facilmente porque ele é muito frágil, pequeno, com espinhos, né? Com aquele calor do deserto, ele pega fogo muito fácil. E Moisés tinha experiência de ver muitas vezes, né? Esse arbusto, né? Queimando. Então, o que acontece? Ele viu, de repente, ele viu uma chama no meio, um fogo no meio desse arbusto, né? Então, assim somos nós, sem a presença de Deus, nós somos consumidos pela luta, mas a presença do Espírito Santo, a glória de Deus, não deixa que as lutas nos consumam. E nós declaramos e profetizamos que as lutas que nós estamos passando não vão nos consumir, por causa da presença do anjo do Senhor, do nosso Deus no nosso coração, né? Então, Moisés disse: agora me virarei e verei esta grande visão. Por que motivo que essa sarça não se queima, né? A sarça, ele via, né? Porque a sarça, como ela era inexpressiva, uma planta pequena, uma planta que já estava esturricada, ela se queimava e acabava rapidinho, mas agora ele ficou olhando e aquela chama, né? Aquela chama, aquele fogo, aquela presença do anjo do Senhor não deixava aquela sarça se consumir. E pela presença do Senhor eu profetizo que a nossa vida não vai ser consumida, porque a palavra do Senhor fala, né? Que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã, ela não tem fim. Elas são sobre as nossas gerações futuras, né? Elas são sobre os nossos filhos e nós profetizamos que nós não criamos filho nenhum, nem para calamidade, nem para perturbação. Eles são herança bendita do Senhor, porque a glória do Senhor não veio para destruir, mas Jesus veio para nos salvar, né? E aquela presença do anjo do Senhor, aquele fogo, não queimava a sarça, né? Por causa da presença do Senhor, o calor do deserto, o calor das lutas não vai nos destruir, né? E vendo o Senhor que Moisés se virava para ver, né, o que estava acontecendo, por que esse fogo queima no meio dessa sarça, queima, e a presença do anjo, e essa sarça não é destruída, é por causa da presença do Senhor que nós não somos destruídos, né? Aí Deus chama Moisés do meio da sarça, é o chamado dele, né? Porque ele passou 40 anos no Egito, agora ele passou 40 anos no deserto como um treinamento, mas agora chegou o tempo de sair do deserto. Em nome de Jesus, que chegue esse tempo de nós sairmos do deserto, né? E aí, o anjo do Senhor, que é uma teofania de Jesus Cristo, uma aparição de Jesus, declara: Moisés, tira
lado das águas, né? E ele responde: eis-me aqui, Senhor. E foi a mesma voz que falou: Marta, Marta, quando Jesus no Novo Testamento chama Marta, né? Que o irmão dela tinha morrido, e Jesus fala: Marta, Marta, se creres verás a glória de Deus, né? E disse Deus: não te aproximes para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é terra santa. Onde Jesus está presente é terra santa, é lugar santificado pela presença, pela glória do Deus Todo-Poderoso. E eu creio que aquele Monte Horebe foi tão iluminado, foi santificado aquele solo pela presença do anjo que desceu para chamar Moisés para libertar o povo, né? E que o Senhor santifique a cada dia a nossa vida, né? E disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o Deus da aliança. Então Moisés temeu olhar para Deus e cobriu o rosto, né? Mas disse o Senhor: eu tenho visto a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. O Senhor vê a opressão do seu povo, o Senhor vê as lutas que nós estamos passando, ele ouve o nosso clamor, ainda que a gente talvez não tenha visto resposta, mas o Senhor sabe, ouve e vê, e Deus trabalha em favor daquele que o ama, daquele que espera nele, né? Então ele ouviu, né? Ele viu, ouviu e conhece as nossas dores. Fala assim: porque eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios. Que o Senhor nos desça mesmo na nossa vida para nos libertar das enfermidades, daquilo tudo que eu li que é mais forte do que nós, que tem tirado a alegria, que tem tirado o ânimo, que tem tirado as nossas forças, que tem debilitado a nossa imunidade. Que o Senhor desça para nos livrar desse problema que nós não estamos conseguindo, né? E tirar-nos daquela terra para uma terra que mana leite e mel. Então, a nossa história é Egito, quando nós não somos do Senhor. E nós passamos pelo deserto, mas quando nós encontramos com o anjo do Senhor, quando ele entra na sarça, que era inexpressiva, que seria destruída pelo fogo das provas, das dificuldades, quando esse anjo aparece na nossa vida, quando nós abrimos o coração para Jesus, ele nos livra, ele nos liberta do pecado, do juízo e da justiça, né? E nos conduz à salvação. Agora, Deus fala com Moisés, né? Vem, pois, agora eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito, porque senti a sua dor, senti a dor do meu povo. E o chamado de Moisés, né, o tira do deserto, agora acabou o tempo, porque tudo tem um tempo determinado. Moisés esteve 40 anos no Egito, agora 40 anos no deserto, agora ele vai passar 40 anos, né, levando o povo de Deus pelo deserto, para a terra prometida. E assim Jesus Cristo desceu aqui na terra, né, para nos livrar do pecado, para nos tirar da escravidão do pecado, para um dia nos levar para o céu, para a terra prometida, amém? E se você que entrar nessa live ainda não firmou um compromisso com o nosso libertador, com aquele que é o caminho, Jesus, a verdade e a vida, abre o seu coração nesta tarde, porque não é da maneira: eu tenho Jesus, eu aceito ele todo dia, não precisa, né? Romanos 10, 9 e 10 fala: se com tua boca confessares e ao mesmo tempo creres no teu coração, né, que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então Jesus bate na porta do coração, e se você ouvir o chamado dele, abrir essa porta e convidá-lo, ele vai entrar. Faz uma oração assim: Senhor Jesus, eu declaro que eu sou uma sarça, que eu não estou suportando essas lutas. Senhor, que o meu coração não tem paz, eu não tenho certeza de salvação. Eu abro nesta tarde o meu coração e te convido para entrar, para ser o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Com a minha boca eu te confesso, no meu coração eu creio. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero te conhecer, não de ouvir falar, mas de andar com o Senhor. Eu quero ter uma experiência de paz, de vida com o Senhor. Eu entrego o meu coração e a minha vida a ti. Amém. Se você fez essa oração, que o Espírito Santo confirme que você passou de criação para filho,
que Deus perdoa com o sangue dele, ele lava e purifica você de todo o pecado, que há um livro lá no cartório do céu que chama Livro da Vida, e nessa tarde Jesus está escrevendo o seu nome lá, e a partir de agora Jesus entra no teu coração para fazer morada, para transformar você de criação para filho de Deus. Então começa a ler a Bíblia, que é o manual do fabricante, pede tudo em nome de Jesus, que o Senhor transforma a nossa vida, né? De uma forma sobrenatural e maravilhosa. Glória a Deus. Beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Muito boa tarde, irmã Genir, e todos que entrarem na live, sejam abençoados no nome do Senhor, amém?